Olá você, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na TV Kefas, acompanhando a partir de agora o Kefas Entrevista. Chama seu amigo, algum familiar aí para acompanhar a entrevista de hoje. Eu hoje, como o Kefas Entrevista é um programa bem variado, que sempre apresenta propostas diferentes de convidados, hoje nós temos aqui, mais uma vez, um artista. Já tivemos um aqui, uma artista plástica, que é a Clóris Lage, e hoje nós teremos agora um profissional da arte que eu acho fantástica, a arte de fazer charge, principalmente charges de jornal, que eu me delicio com as charges que eu vejo em jornais. E aqui em Governador Valadares nós temos, na minha opinião, um dos melhores do Brasil, que é o chargista, o artista, o Paulo Sérgio do Espírito Santo, ou popularmente conhecido como Santo. É o nosso convidado de hoje. Muito obrigado por estar conosco aqui, Santo. Prazer, Márcio. Boa tarde. Boa tarde. É muita satisfação mesmo conversar com... Eu já tive a oportunidade de conversar com o Santo no rádio, né? Mas na televisão é a primeira vez, porque no rádio a gente conta, a gente fala, né? As pessoas podem... a gente pede as pessoas para olhar na internet, olhar no próprio jornal, mas aqui a gente tem a oportunidade de mostrar na televisão efetivamente os trabalhos do Santo, que são fantásticos acima de tudo. Vamos conhecer um pouco mais da figura do Santo, que todo mundo, olha, esse é o Santo, esse que faz a charge do Diário do Rio Doce. É esse aqui. O Santo é responsável pelas charges do Diário do Rio Doce, o jornal diário aqui de Governador Valadares, um dos mais conhecidos e lidos na região ou até do interior de Minas. Mas, Santo, esse trabalho seu com desenho, com arte, ele começou desde cedo, desde pequeno? De infância. Sim. De infância. Já praticamente, eu aprendi a ler praticamente um dos primeiros alunos da sala em função da vontade de querer ler história em quadrinhos, né? A minha irmã mais velha lia para mim, mas eu queria entender aquilo melhor, né? Então, desde esses 7, 6 anos de idade que eu venho acompanhando desenho animado, quadrinhos e tal, e me envolvi com isso e estou até hoje. Mas tem que ter talento, né? Porque, por exemplo, eu sempre gostei de quadrinhos, desde criança leio quadrinho, vejo desenho, sempre quis desenhar, mas eu dificilmente consigo desenhar com perfeição uma reta usando uma régua. Então, é talento nenhum. Então, tem que ter uma predisposição, não é? Você tem que já estar com aquela predisposição para aquele tipo de trabalho, né? E é um trabalho que tem que vir de cedo, porque eu particularmente não acredito assim, você pegar uma pessoa com 30 anos de idade e ensinar a desenhar. Eu não vejo isso. Família, alguém, alguma herança genética, familiar? Não, que eu saiba, não. Mas sempre gostou, sempre viu e começou certamente como brincadeira de desenhar e quando a coisa começou a ficar séria? Que viram assim, não, o Santo tem talento para o desenho. Isso aí foi praticamente com 13 anos de idade. Eu trabalhei pela primeira vez no Diário do Rio Doce, naquela época do Marcondes Tedesco, do Parajara dos Santos. Aos 13 anos? Aos 13 anos. Então, já naquela época, eu criei um personagem que quem deu o nome para ele foi o Marcondes Tedesco, que era o Zé Trancado. E até hoje, as pessoas mais antigas do jornal sempre falam, o Trancado está aí, entendeu? Então, esse foi o Zé Trancado. Foi em 77. Então, eu tenho essas tiras publicadas lá do Zé Trancado, que é o Tedesco que deu o nome. Pois é, e as técnicas, né? A gente conversou, por exemplo, recentemente com a Clóris Lage, ela disse que é autodidata, nunca frequentou escola, né? E a gente sabe que tem técnicas para desenhar, técnicas de proporção, técnica de sombreamento, né? No caso das artes plásticas, ela disse que aprendeu observando, aprendeu lendo, aprendeu fazendo. No seu caso, você frequentou alguma escola, fez algum curso? Não, eu nunca não. O único curso que eu fiz na área de desenho foi para desenho animado. Sim. Foi só esse curso que eu fiz de 6 meses para pegar técnicas, porque eu já sabia desenhar. Então, a animação, você precisa de pegar técnicas de animação, não é de desenho, você tem que saber desenhar. Então, aí que eu entrei com esse curso. Mas fora isso, eu nunca fiz, não. Até porque o cartoon, ele é muito livre, você não tem que ter o melhor desenho do mundo para fazer. É bom que você tenha, mas você não precisa de ter, entendeu? Então, eu me resolvo bem. Pois é, mas a gente, quando fala de desenho, né, as pessoas já imaginam algumas coisas, mas quando se fala desenho é mais complexo, né? Tem vários estilos de desenhar, não é? Isso. Desde desenhar um rosto, desenhar... Eu conheci um garoto agora, o Igor, por exemplo, que mora no bairro Santa Rita, menino de 14 anos, que desenha só no lápis, não é? Tem um estilo próprio, o nome, que eu não me recordo, mas ele desenha lápis
figuras, o rosto da pessoa. Os retratos, né? Os A lápis, retratos, isso. a lápis. E ele faz isso de uma forma fantástica, é um grande artista já se desenvolvendo aqui em Governador Valadares. Tem as pessoas que fazem as caricaturas, Isso. que são engraçadas, né? Tem os chargistas, né? Quais são as nuances, as diferenças para as pessoas que desenham? Eu acho que isso a pessoa ela se atrai talvez por aquela área específica, entendeu? Eu, por exemplo, eu não sou bom de retrato. Sim. Eu vi esse garoto que você falou na TV, achei fantástico o trabalho dele, só a lápis. Eu não tenho facilidade não. Meu trabalho ele sempre foi uma área mais infantil, quadrinho, ilustração para livro didático e a charge vamos colocar assim, uma paixão nova de uns 10, 12 anos para cá. Eu passei para essa área desde quando eu voltei de São Paulo para aqui, que eu lidei na área de animação lá. E como aqui não tinha essa facilidade para fazer um trabalho de animação, então eu achei interessante voltar às raízes, no caso do jornal, né? E aí, na época, o Ivanor Tassis me chamou para ir para o Diário do Rio Doce e fiquei até hoje. Então você começou o seu trabalho efetivamente no Diário, né? Aos 13 anos, Isso. fazendo essa tira. Né? E foi para São Paulo, lá em São Paulo você atuou na área de animação. De animação e quadrinhos. Eu fiz roteiro para quadrinhos e fiz também desenho animado. Que tipo de quadrinho, que tipo de desenho? Turma do Barulho, personagem estilo Turma da Mônica, né? Uma turminha de estudantes. Então, nesse universo ali, na verdade, eu não desenhei, só fiz roteiro nessa parte, entendeu? E livro didático também, fiz alguns trabalhos. Claro que lá absorveu muito conhecimento também. Muito, muito. Conheci muita gente boa nessa área também, né? Tenho contato até hoje. E animação, trabalhei lá, fiz quatro seriados para Disney do Pateta, 4 seriados para o Aladdin também, para a TV, né? E esse que foi meu... Eu vou até pedir já a nossa produtora, a Bárbara Maia, o nosso diretor do programa, que é o Sheila Eduardo, para que já prepare já algumas imagens que o Santo trouxe. Né? O que você, o pessoal de casa, o que você procurou reunir? Eu sei que são tantos trabalhos. Tem muita coisa. O que você reuniu para a gente, para mostrar, que a gente já pode começar a mostrar? O que eu trouxe ali são algumas charges que eu, assim, em alguns casos eu até fiquei surpreso, porque às vezes no dia a dia você faz uma charge sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma intenção assim de falar, essa charge vai ser aquela, né? E aquilo surpreende, porque as pessoas gostam. Então, por exemplo, tem algumas ali, uma delas pelo menos, até quando eu olhei, ela estava com 95 mil compartilhamentos no site do Diário do Rio Doce, no Facebook, entendeu? Então, eu selecionei algumas, uma outra tem 28 mil compartilhamentos, outra tem, uma das últimas aí teve 58, quase 60 mil compartilhamentos. E essa última, na verdade, me surpreendeu muito, porque eu fiz assim sem muita expectativa, né? Porque você tem que cobrir todo dia, né? Aquele espaço ali, você tem que cumprir seu compromisso. Então tem dia que você consegue fazer uma coisa que você fala assim, não, essa ficou muito legal. Estamos falando de qual? Fala que a gente vai mostrar. Bom, essa última aí foi a comparação do Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Sim. Aí eu fiz a seguir o Papai Noel, que já é o mês do vermelho. Né? O vermelho está em moda, e o janeiro também está no vermelho, o sujeito geralmente fica no vermelho no bolso. Então eu fiz a comparação disso aí. E temos aí, vocês podem ver como essa charge aí que rendeu muita repercussão mesmo. Mas não vamos falar de algumas outras, vou falar da minha predileta, das que eu vi, né? E essa predileta minha já tem, eu acho que 2004 por aí, né? Tem muito tempo já que eu vi, né? Você vai se recordar com certeza dela, mas você deve ter a sua predileta também, né? E o Santo também deve ter as prediletas dele, que a gente vai perguntar, né? E vamos conhecer um pouco mais das técnicas, falar um pouco mais sobre a charge, porque fazer charge é diferente de fazer um desenho, uma caricatura, né? Porque não só a charge não é só um desenho, né? Esse desenho ele tem que expressar uma ideia, né? Ele tem que ter um conteúdo. É aí que torna a coisa mais complexa do que só desenhar um retrato, por exemplo, ou fazer uma caricatura. Então isso ainda nós vamos abordar no programa de hoje com o nosso convidado especial, que é o Paulo Sérgio do Espírito Santo, é o popular santo, conhecido santo, o chargista, artista e chargista do Diário do Rio Doce, grande figura e grande artista que temos, mais um orgulho aqui da nossa Governador Valadares. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos em instantes com o nosso segundo bloco do Kefas Entrevista.
Estamos de volta com o programa Quer Fazer Entrevista e hoje a gente está... O programa é um pouco mais leve, um pouco mais levado para o bom humor, para o lado das artes, né? Sempre estamos variando os temas aqui, temáticas religiosas, temáticas políticas, sociais e também valorizando os talentos da nossa região, talentos da nossa cidade. E hoje estamos aqui com um destes talentos, que é o Paulo Sérgio do Espírito Santo, o conhecido santo que é chargista do Diário do Rio Doce, e descobrimos que no primeiro bloco também já atuou, né, como desenhista, como escritor de roteiros para revistas em quadrinho, como animador também de desenhos animados. E agora a gente vai entrar algumas curiosidades. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade, qual a diferença entre cartoon, charge e caricatura, por exemplo? A caricatura retrata a pessoa, a figura da pessoa, com traços assim que definem ela de uma maneira mais cômica e às vezes até um pouco grosseira. Sim. Essa é a caricatura, o negócio é o desenho da pessoa, né? Já o cartoon é um trabalho mais atemporal. E a charge, ela já é de cunho mais político, mais social, de crítica, certo? Ela passa uma mensagem, né? Ela tem um conteúdo. O cartoon também passa, porém, você tem cartoons que publicados há 20 anos atrás, você pode publicar hoje que não tem problema. E eu sou conterrâneo de um deles, dos mais famosos, que é o Geraldo, não é? O Geraldo é conterrâneo meu de Caratinga, né? Trabalhou com meu pai, a família dele toda, o Geraldo, irmão dele e vários outros. São bem conhecidos, né? E realmente um dos mais conhecidos do Brasil, né? Temos o Enfield também, que é um grande artista, né? Que deixou um legado muito importante, né? E outros grandes artistas desse nosso país, da área de charge, de cartoons e caricaturas, que em determinada época do nosso país foram muito importantes para expressar o sentimento do povo brasileiro. Ainda é. Né, mas nas décadas de 60, 70, né, vivíamos na época do regime militar, da repressão militar, o Geraldo conta isso até na biografia dele, né, foi um momento importante de expressar um sentimento da população, às vezes com um traço. Uhum. Ele disse que às vezes, uma vez com um traço, ele conseguiu expressar um sentimento daquele momento que o Brasil vivia. Por isso que tem que ter uma sensibilidade muito grande, né, Sérgio? Tem que ter, você tem que estar envolvido e acompanhando as notícias todos os dias, por mais que às vezes você não queira, mas você tem que estar acompanhando, né? Para você, então, passar a sua mensagem, mostrar, às vezes, a sua indignação, a sua insatisfação com determinados temas, né? E participar dessa forma, né? E a charge, qual tem que ser, quais tem que ser os elementos para a gente classificar como charge? O que tem que conter naquele desenho ali que a gente pode classificar? Não, aqui é uma charge. É mais a crítica mesmo, a crítica, né? E principalmente uma crítica atual. Sim. E talvez bem-humorada, né? Às vezes é possível. É uma técnica, né? Às vezes é possível você fazer uma charge, você fazer uma crítica de um determinado assunto, por exemplo, uma coisa muito séria que todo mundo está sabendo que está acontecendo no momento é a questão da Petrobras, os desvios, essa coisa. Quer dizer, é um assunto muito sério, mas às vezes dá para fazer uma brincadeira e chamar atenção para aquilo ali, né? Mas às vezes também, dependendo da ideia que você tem para fazer a charge, né, o gancho, vamos colocar assim, ele não dá humor. Você passa uma mensagem para a pessoa refletir sobre aquele tema. Mas a sua preferência é fazer as charges com uma carga um pouco de humor também, apesar de, né, falar de coisas sérias com humor, é uma técnica para poder atrair, isso, né? Isso. Né, tornar mais atrativa aquela charge. Mas a sua preferência é essa? Sem dúvida, eu gosto mais. Eu acho que chama mais a atenção das pessoas e você consegue com que elas gravem aquilo, porque eu já percebi que as pessoas gostam muito do humor mesmo, o brasileiro gosta muito. Então, você passa a mensagem de uma forma engraçada, mesmo que o assunto seja sério, e ele então grava aquilo, fica de uma forma importante isso. Agora, um chargista, ele tem que estar constantemente se atualizando, né? Ele não pode deixar de ler o Jornal do Dia, de acompanhar o noticiário da TV, de saber do que tem acontecido no Brasil e no mundo, né, para poder ter ali a sua fonte de inspiração, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou geralmente na parte da manhã, que é o horário que eu faço, eu desenvolvo a charge para o jornal, eu fico ali com a TV ligada e a internet, já abro diversos jornais para estar olhando, fazendo uma leitura dinâmica e acompanhando. Então, isso faz parte da minha rotina todos os dias. Agora temos a internet, temos as redes sociais, né, que já derrubou as fronteiras. Mas antes da internet,
né? Como que você se atualizava, como que você buscava as inspirações para suas charges? Era pela TV, né, que Sim. era até então a TV e o rádio, que você Uhum. então tinha ali essa comunicação muito rápida, e os jornais impressos diariamente, que tinha que estar acompanhando do mesmo E o jeito. bate-papo com as pessoas também? Exatamente, Às vezes você busca... isso, você está num bar, às vezes ali, você escuta uma conversa de um lado, você participa dela também, entendeu? Então, no dia a dia, às vezes, eu já venho, por exemplo, de uma situação em que eu estou andando na rua e às vezes me vem uma ideia para uma charge, porque aquilo você tem essa carga todos os dias, né, dessa informação, que hoje é para todo mundo, né? Então me vem uma ideia para uma charge, mas às vezes também eu fico horas buscando uma ideia. Já te deu algum branco, algum apagão nesse Já, tempo todo? já me deu assim, de eu ter que me valer de alguns recursos para poder cumprir o meu horário, entendeu? De fechamento, né, da página no jornal. Aí tem horários, né? Tem, que cumprir, tem horário. e é diário, né? Todo dia você tem que Exatamente, cumprir esse compromisso. Você tem que ter ali a ideia, todo dia. Nunca precisou de repetir. Já precisamos, mas assim, em casos de saúde, problema de saúde, sim. entendeu? Mas assim, questão, por exemplo, às vezes de um feriado, que hoje, por exemplo, como eu não estou dentro da casa, às vezes eu me esqueço que é o feriado, entendeu? Então, quando eu mando, já passou do horário, eles tiveram que substituir, entendeu? Para poder fechar a página. Essas produções, elas são atualizadas, ou seja, por exemplo, a edição de amanhã, né, você produz hoje ou você já tem várias charges produzidas que você vai lançando mão de quando em quando? Não, toda manhã eu produzo uma nova. Toda manhã. Toda manhã? Toda manhã, então... tem que sair. Então até por volta do 12h30, por aí, eu estou mandando a charge fresquinha todo dia. Então você já manda no dia anterior que vai à banca, né? A de amanhã, por exemplo, eu já enviei hoje. As suas criações, elas fluem melhor na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite? Quando vem a inspiração? Eu gosto muito da noite. Eu durmo tarde, não sou de acordar cedo. Eu não consigo, é muito difícil eu dormir cedo. Quando eu falo cedo é 11 horas, entendeu? Então eu fico por ali sempre pensando alguma coisa, fazendo uma leitura, e isso costuma às vezes me adiantar muito para o dia seguinte, porque às vezes eu vou dormir com uma coisa na cabeça e já acordo com a ideia também. Nesse tempo aí, muitos anos está à frente, né? Qual que é o seu relacionamento com o público, com as pessoas? Como que as pessoas vão até você e te dão um retorno das suas charges? Eu sei, né, que tem pessoas que, claro, né, estão ali para elogiar, falam que gosta, mas às vezes algumas pessoas já dizem assim, não gostei daquela charge, não por causa do seu talento quanto chargista, mas pelo assunto que você abordou. Sim. Como nós dissemos, são sempre assuntos sérios, conteúdos e agrada a alguns e desagrada a outros também. Sem dúvida. A internet hoje em dia, ela facilitou muito, ela aproximou, nesse sentido pelo menos, muito, no meu caso, o chargista do leitor, né? Porque há anos atrás era através de um telefonema que eu recebia dentro da redação, ou às vezes, muito ocasionalmente, uma pessoa aparecia ali e aí vinha até mim falar e tudo, né? Mas hoje em dia está muito mais fácil e eu acho isso muito interessante. E às vezes também acontece das pessoas não compreenderem uma mensagem da charge, apesar dela ser desenhada, né, às vezes você até colocar um títulozinho de referência àquele tema, para a pessoa que não está muito atualizada, mas de repente ouviu, né, também entender. Então tem pessoas que não conseguem pegar essa mensagem assim de imediato. Alguns confundem, por exemplo, uma piada que você faz com alguma outra coisa e te criticam, né? Mas faz parte. Ocasionalmente eu entro ali e tento responder para a pessoa que não é aquilo, entendeu? Que a intenção foi outra, mas sempre acontece. Antigamente, né, as pessoas vinham até você, te encontravam na rua e te falavam, ou te ligavam aqueles que tinham o seu número. Hoje, na sua página nas redes sociais, né, já é mais fácil. Já sai o jornal, já deve chover de comentários ali para você. Sempre tem. Tem isso, tem aquilo, gostei daquilo, não gostei disso. É muito mais rápido, né, esse retorno do público, né? Sem dúvida. Como se torna mais rápido também a propagação da informação e do seu trabalho, né? Isso. Hoje a internet, acredito eu, que seja uma das formas de você tornar seu trabalho mais conhecido, né? Sem dúvida, a internet é assim. Pra você ter uma ideia, tem pessoas que acompanham esse trabalho diário de fora do país, fora do estado, valadarenses que estão morando no exterior, né, há muito tempo. Então estão sempre mandando uma mensagem e acompanhando. Então eu tenho leitores ali dos Estados Unidos, de vários países da Europa, entendeu?
Então é interessante, a maioria, inclusive, dessas pessoas que estão no meu Facebook, que eu tenho há pouco tempo, eu não conheço. São pessoas que me acharam ali por causa do trabalho, né? É gratificante isso. E eu sou um dos que estou seguindo e também sou amigo dele no Facebook, porque eu gosto não só das charges, né, mas também dos comentários que o Santo ele tece, né, na sua página, né, sempre está ali tecendo algum comentário, né, os conteúdos dele, uma pessoa muito perceptiva, muito bem politizada e de forma bastante inteligente, equilibrada, ele coloca o seu posicionamento sobre determinados temas. Eu estou sempre buscando também essas informações, porque nós da área de comunicação, na área de jornalismo, e ele trabalha como um comunicador também através da sua charge, temos que sempre estar buscando essas referências. Hoje o nosso programa está falando sobre artes, está falando sobre charge, estamos falando com o Paulo Sérgio do Espírito Santo, conhecido santo chargista do Diário do Rio Doce, dos mais conhecidos da nossa região. É o convidado de hoje. No próximo bloco nós vamos falar aqui sobre particularmente algumas charges e eu vou revelar qual que é a minha predileta para você de casa e também para o santo, que ele deve estar curioso também para saber qual que é. Em instantes, depois do intervalo. De volta para o nosso último bloco hoje, esse bate-papo bem descontraído, bem interessante, né? Bom de conhecer um pouco mais das pessoas, porque tenho certeza que você, ao pegar o Diário do Rio Doce, receber na sua casa, ou comprar na banca e ler o Diário do Rio Doce, você já vai direto, né? Nem para saber a charge do dia, interessado em saber que tipo de charge que o santo produziu. Então, o autor dessa charge que você vê no Diário do Rio Doce é esse nosso convidado de hoje. É o Paulo Sérgio do Espírito Santo, popular santo. Eu não perguntei ainda, mas gostaria de saber, você é de Governador Valadares? Sou nascido em Governador Valadares, filho de baiano. Sim. E de uma capixaba. Então, Espírito Santo. Pés na Bahia, Isso. o outro pé no Espírito Santo, Isso. né? E acaba aqui. Nascendo em Governador Valadares. Você conhece muito bem essa cidade, por isso, né, tão bem conhece os prazeres, né, as felicidades, as coisas boas e também os problemas, né, os anseios da nossa comunidade, né? Sem dúvida. Por isso que grande parte, né, dos assuntos que você aborda são aqueles que a comunidade está ansiando, né, Sandro? De Governador Valadares. Sim, geralmente eu já observei que as pessoas elas têm essa tendência de gostar quando eu faço um trabalho, uma charge relacionada com o problema local. Pelos compartilhamentos, pelas curtidas no jornal, né, que é o termômetro, né, que vai indicando ali que o pessoal está realmente gostando. E as pessoas pedem você? Te encomendam? Sim, assim, gostaria vezes... que desenhasse tal charge, tal, sim, tal, ideias. Vezes, sobre, por exemplo, a lenda do avião que caiu no Rio Doce, que não encontraram até hoje, já tive vários pedidos já para fazer charge dali, vários já. Sempre estão entrando em contato e pedindo, sempre. Às vezes é possível, outras não, né? Bom, eu disse aqui que eu iria revelar qual que é a minha predileta, né? Eu acho todas, né, as charges do santo muito boas, né? Então, espiritualisticamente falando, em termos de espiritualista em termos do bom humor e também do conteúdo, né? As charges do santo, ela tem uma aura interessante, né? Que através do humor, através dos traços, dos desenhos, dos detalhes, que é muito importante você prestar atenção nos detalhes para você entender e fazer uma leitura interessante. A minha predileta, não sei se em 2003, 2004, 2005, talvez diferente disso, mas foi depois de 2002, eu tenho certeza, publicou uma charge em que o mapa dos Estados Unidos estava sozinho no universo, só o mapa dos Estados Unidos, com um balãozinho saindo assim, escrito, enfim, nós conseguimos, né? Ou seja, os Estados Unidos teria conseguido, né, ser os únicos do universo, destruiu todo o resto do universo, do planeta, né, e do universo, e ficaram sozinhos no universo. Aquela ali, na época, né, acusava os Estados Unidos daquela política antiterror, de querer ser a polícia do mundo, de invadir o Iraque, invadir o Kuwait, invadir o Afeganistão, querer invadir países da África. E naquela época o contexto político era esse mesmo, de muita gente criticar a política externa dos Estados Unidos, querer ser o dono do mundo, a polícia do mundo, e aquela charge para mim, ela resumiu tudo aquilo naquele momento. Lembra-se dessa charge? Lembro sim. A ideia é mais ou menos essa? É mais ou menos essa, que na verdade os Estados Unidos até hoje a política deles é a mesma, né? Eu particularmente, eu gosto muito da política dos americanos interna.
Eu acho que eles têm uma sociedade fantástica. Nacionalismo, valorizar o que é eu deles, admiro né? muito isso. Agora, a política externa deles, para mim, é um negócio nota zero. E essa charge para mim foi fantástica, viu? Eu gosto muito pelo que ela representou. Ela é simples, mas ela representou tudo aquilo que o mundo pensava. Além dos americanos, o mundo pensava. Eu de perguntar, né, para um pai qual que é o seu filho mais bonito, é difícil, né? É complicado. Mas dentre os seus trabalhos, né, quais aqueles que você destacaria nesses anos aí, senhor? É difícil. Olha, é meio complicado, porque eu calculo que eu deva ter mais de 2.000 charges, né? Então, eu realmente... É meio difícil. Tem uma, por exemplo, da época de um desses inúmeros escândalos de corrupção, né? Da tal da Gautama. Então eu me lembro que eu fiz 2 caipiras conversando em cima de uma ponte que ela não tinha nem começo, nem início e nem fim. Ela estava no meio do nada e os 2 conversando, esperando o desenvolvimento ali. Então eu achei que essa é bem interessante. Ela retrata bem a situação do Brasil nessa questão. Até hoje, atual até hoje, né? Exatamente, para você ver, é uma charge antiga. Eu não me recordo, mas eu acho que esse tema, esse escândalo, deva ter uns 4 anos, por aí, se eu não estiver enganado. Bom, e você já participou de mostras, de exposições? Você já teve seu trabalho exposto em algum tipo de exposição, mostra? Já participei do Salão de Caratinga. Já tive Voltamos ali... a minha Caratinga, né? Então, participei ali... Que até é produzido e é coordenado por um grande amigo meu, que é um flamenguista, né, de extrema paixão, né, que organiza, muito amigo do Ziraldo, trabalhou inclusive em vários veículos de comunicação fora, e ele organiza esse salão em Caratinga, né? Inclusive o Ziraldo já participou. Sim, várias vezes. Você já participou lá também? Já tive ali com o Ziraldo, o Edra, né, que você está falando, né, o Edra, sim, a gente sempre fala pelo Facebook. Eu tive ali a oportunidade de lançar uma videoaula ali no Salão de Humor de Caratinga, foi em 97, se eu não estou enganado. Eu lancei ali uma videoaula ensinando a fazer desenhos animados, aproveitei o salão para poder lançar, né? Voltei depois para lançar a videoaula e a partir daí ficou um kit. E participei, obviamente, com os meus trabalhos ali, né? Eu não fui feliz assim, em ganhar nenhum troféu não, mas eu tive menção honrosa com trabalhos ali, né? Além de conhecer o pessoal que vem de fora, participa ali, né? Que é interessante. Por ano você deve produzir cerca de 300 charges, né? Sim, então, sim. nesse tempo todo, certamente você tem muito mais de 2.000 charges, Sim. né? E você já pensou, já reuniu essas charges numa obra, gostaria, talvez, ou já produziu um livro, por exemplo, dessa charge, já pensou nisso? Já pensei, eu já tenho capa, já estou trabalhando, inclusive, nesse livro, e o formato dele vai ser digital. Entendeu? Por uma questão de custo também, né? Fica muito mais interessante e acho que é até muito atual, porque hoje em dia as pessoas estão usando muito, né, o formato digital, então facilita, o custo cai muito e resolve o problema. Além da sua página no Facebook, você tem algum outro hospeda seus trabalhos, algum outro tipo de mundo virtual, de cenário disponível, por exemplo, um site que as pessoas podem ver as suas charges do passado, os seus outros trabalhos? Existe algum tipo de Não, na verdade não, Márcio, é só mesmo uma ideia que a Facebook, gente já sugere, que eu gostaria muito de ver. Eu sou meio, eu não sou muito moderno nessa questão. Está descobrindo agora essa... agora que eu estou entrando nisso aí. Eu até estou participando do Facebook atualmente, já há tanto tempo assim. Foi por insistência de sobrinhos e minha filha, entendeu? Sim. Mas eu sou meio jeca no sentido de tecnologia, eu sou meio devagar. Então vamos sugerir aqui ao Santo, né, que faça um site, uma página em que ele possa colocar, digitalizar as suas obras, seus trabalhos, as suas charges, para que nós possamos, né, usufruir, né, mais e nos deliciarmos com essas charges. Não só quem tem coleções do Diário do Rio Doce, coleciona todo dia, tem ali, pode ir todo dia recorrer ao arquivo de papel, mas que ele possa digitalizar e podemos ter essas obras fantásticas, né, através desse site ou até mesmo através desse livro digital que ele está organizando aí, e certamente vai ser fantástico e gostaríamos de, quando estiver pronto, nós aqui da TV Quiafas, nós pudéssemos
lançar e mostrar para todo mundo, divulgar que já está pronto. Bom, hoje o seu trabalho já foi entregue, sua charge já foi entregue. Já foi entregue, já. Por volta do 12h30 já passei para a redação já. Então, agora à noite eu começo novamente a fase de produção. De produção mental disso aí, isso. Costuma vir à noite mesmo a ideia, ou às vezes vai pela noite adentro e no dia seguinte a ideia tem que aparecer. Isso aí todo dia é certeiro. Muito interessante. Eu gostaria que você desse um recado para aquela câmera ali. Para quem está começando agora, como eu citei esse rapaz, o Igor, que até se tornou um amigo, eu tento ajudá-lo de alguma forma, indicando para alguns amigos da imprensa de Governador Valadares, para que façam entrevista. Eu dei indicação para o Diário do Rio Doce, que fizeram também um trabalho muito interessante com ele. É um jovem ainda, está começando na carreira, tem muitas dificuldades, não sabe para onde vai, o que estudar, em que se inspirar. Né? E o que você diria para esses jovens, né? Essas pessoas, essas crianças, talvez, pais que vêem um filho desenhando tão bem, né? E não sabem o que fazer, né? Qual a mensagem que você passaria para essas pessoas? Ô Márcio, eu digo o seguinte, que eu já fui um garoto que tive sonhos assim de participar, de estar fazendo até o trabalho que eu faço hoje em dia e trabalhos que eu já fiz. Então, assim, eu já consegui, graças a Deus, realizar todos os meus sonhos de infância na área de arte. Eu trabalhei com desenho animado, era um sonho que eu tinha, eu trabalhei com quadrinhos, eu ilustrei livro didático e hoje estou fazendo charge para jornal, que é uma coisa que me delicia muito, entendeu? Mas eu recomendo sempre para jovens que me procuram às vezes pelo Facebook ou por telefone, a sempre ter uma atividade paralela ao trabalho artístico, seja ele qual for, porque a gente infelizmente vive num país em que ele não valoriza muito o trabalho artístico. Então, por uma questão de sobrevivência, é muito difícil você incentivar um jovem, eu seria até irresponsável de dizer para um jovem para ele ir em frente e não estudar, não ir adiante com outro tipo de trabalho paralelo à atividade artística, porque assim você garante, né, uma coisa e outra, você vai ter condição de desenvolver às vezes um trabalho de arte com muito mais tranquilidade, um trabalho com mais coerência, com mais conteúdo, em função de você estar livre, despreocupado, porque você não tem que viver exclusivamente daquele trabalho, que é meio difícil no Brasil. É um depoimento sincero, né? Uma orientação sincera desde quem vive, né, nesse cenário, não é? Mas é claro, né, que se você quiser, há estudos, há curso superior, inclusive formação, belas artes, arquitetura, por exemplo, tem caminhos a serem seguidos, claro, para quem tem predisposição. E é claro, né, se você tem o prazer de desenhar assim como o Santo, ele tem o prazer, ele fez isso de um modo de vida e também tem outros trabalhos, ele atua com outras áreas, mas tudo na área do desenho, na área de projetos, acima de tudo, né, mas ele, tenho certeza que faz com muito prazer, com muita alegria essas charges que todos os dias, talvez muita gente assim como eu, vá primeiramente na charge do Santo para depois ler o resto do Diário do Rio Doce. Porque realmente é um belo trabalho. Parabéns. Obrigado, Márcio. E obrigado por estar conosco aqui no Quebra. Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Tá certo, já curioso para saber qual que será a charge de amanhã do Diário do Rio Doce. Você também, né? Então, você deve estar curioso para saber também qual o próximo convidado do Quebra Entrevista. Amanhã, então, nesse mesmo horário, logo depois do programa da novena do Bom Pastor, com o Padre Matosinho, nós estaremos aqui com mais um Quefas Entrevista. Obrigado a você e até o próximo programa. Fique com Deus, continue aqui na TV Quefas, primeiro canal católico da região leste de Minas.